Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fundamental do filósofo Martin Heidegger. A ideia é que a chave para uma vida autêntica está na nossa relação com o tempo e, principalmente, com o nosso passado. Pode parecer uma coisa super abstrata, mas vamos ver como ela se aplica de forma muito concreta no nosso dia a dia. Vamos começar? Para a gente começar, fica aqui uma reflexão central. Como é que a gente se relaciona com a nossa própria história? Será que a gente enxerga o passado como um museu de fatos empoeirados, uma coisa que já terminou, que ficou para trás? Ou será que a gente o vê como uma força ativa, uma fonte de possibilidades que ainda pulsa no nosso presente? Pois é, a resposta para essa pergunta, como Heidegger vai nos mostrar, define a qualidade da nossa existência. Então, primeiro vamos explorar a abordagem mais comum, que é justamente aquela que Heidegger considera inautêntica. É uma forma de olhar para a história que, no fundo, é uma espécie de fuga do presente. Pensa só em como a gente geralmente aprende história na escola, né? É aquela linha do tempo, cheia de datas, nomes, eventos, tudo super organizadinho, catalogado e o mais importante, tudo dado como concluído. A gente acaba tratando o passado como se fosse um objeto, algo que dá para colocar num microscópio e estudar à distância, completamente separado de quem somos hoje. Essa é a tal da visão historicista tradicional. E para essa noção, Heidegger tem um termo bem específico, Vergangenheit. É uma palavra em alemão que significa literalmente algo que passou, que já foi, que acabou. É a ideia do passado morto, sabe? Quando tratamos a história como Vergangenheit, o que estamos fazendo é criar uma distância segura dos eventos, agindo como se eles não tivessem mais nada a ver com a gente. Então, essa visão historicista tem uns pontos bem claros. Primeiro, o passado vira um objeto, não parte de nós. Segundo, essa distância toda cria uma sensação de segurança, mas é uma falsa segurança. E o ponto talvez mais crítico de todos, ela se torna uma forma de fugir da nossa responsabilidade. Afinal, se o passado está morto e enterrado, não precisamos lidar com a herança boa ou má que ele nos deixou, certo? Ok, então se essa é a forma inautêntica de lidar com a história, qual seria a alternativa? Bom, é aí que Heidegger nos apresenta a visão autêntica, uma forma de se engajar com o passado de um jeito muito mais profundo e, acima de tudo, responsável. O conceito que se opõe a tudo isso é o de Gewesen. A melhor tradução seria algo como aquilo que foi e que ainda é. Esse sim é o passado vivo. Gewesen não é sobre uma coleção de fatos mortos. Pelo contrário, é sobre uma herança de possibilidades que continuam ecoando no presente, influenciando diretamente as nossas escolhas e quem podemos nos tornar. Este quadro aqui resume perfeitamente essa oposição. De um lado, o Vergangenheit, que implica fuga, distanciamento e ver o passado como um objeto morto. Do outro lado, o Gewesen, que exige responsabilidade, apropriação e enxerga o passado como uma fonte de possibilidades vivas. A virada de chave aqui é fundamental. É sair da posição de um espectador passivo para se tornar um herdeiro ativo. Tudo bem, entender o passado como algo vivo é o primeiro passo. Mas, e na prática, como é que isso funciona? Heidegger, então, nos oferece um método bem preciso para colocar essa ideia em ação. A palavra-chave aqui é Wiederholung, que a gente costuma traduzir como repetição. Mas, olha, muito cuidado aqui, porque o sentido dessa palavra é bem específico e é muito fácil de entender errado. Não se trata de jeito nenhum de fazer tudo de novo da mesma forma. A diferença é crucial. Repetir para Heidegger não é copiar cegamente o que foi feito. Não é pegar uma solução do século XVIII e aplicá-la hoje. A verdadeira Wiederholung é outra coisa. Consiste em recuperar as possibilidades e as questões fundamentais que estavam em jogo no passado para então confrontá-las em nosso próprio tempo hoje. Esse exemplo com Platão deixa tudo bem concreto. Repetir Platão não é ficar decorando seus diálogos sobre a justiça. É ter a coragem de fazer a mesma pergunta radical que ele fez: o que é justiça? Mas a partir do nosso próprio horizonte, com os nossos desafios atuais. É retomar a possibilidade que a pergunta dele abriu. Portanto, o processo autêntico pode ser resumido em 3 passos. Primeiro, reconhecer o passado como Gewesen, como algo que ainda vive. Segundo, identificar as questões fundamentais e as possibilidades não realizadas dessa herança. E terceiro, repetir essas questões no presente para assim forjar ativamente o nosso futuro. E com isso, a gente chega num ponto crucial. Já entendemos a diferença entre o passado morto e o vivo e o método da repetição. Mas isso tudo nos deixa com uma nova e importante pergunta.
A proposta de Heidegger, no fim das contas, é um convite. É um convite para a gente parar de tratar a história como uma vitrine de museu e começar a vê-la como um interlocutor em um diálogo contínuo. Nós herdamos as perguntas do passado, nossa tarefa é encontrar nossas próprias respostas. E é aqui que fica a reflexão final, uma que abre portas para muito mais. Pensa bem, se o objetivo é recuperar as possibilidades do passado, como a gente garante que estamos realmente ouvindo o que ele tem a dizer e não apenas projetando nossas próprias ideias e preconceitos? Como estabelecer um diálogo justo com a tradição? Bom, essa é a questão que nos levará diretamente ao pensamento de Gadamer, mas isso é tema para uma próxima conversa. Obrigado pela companhia.